Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Hoje vamos falar de um dia amplo de extensão e amplo de possibilidades. Um dia que não remete à claridade nem à escuridão, e pode ainda não ter começo e nem fim, ou ter um extremo definido e não ter o outro. Já vimos que a palavra dia pode ter vários sentidos, podendo significar um período de luz ou a claridade, um período de 24 horas ou a claridade e a escuridão juntas, um período de tempo vago e geral, um ponto no tempo, um ano. Vimos também que a palavra dia pode ser definida como a coexistência de dois estados que se continuam no tempo e se comunicam através de um marco bem definido que os divida, e que a ampulheta pode ser uma boa representação desse significado, composta de duas metades ou dois segmentos opostos que se continuam e se comunicam através de um istmo, permite que ao longo dela o conteúdo da metade superior escoe para a metade inferior, de maneira que, com o passar do tempo, se determina a existência de dois estados distintos, opostos e simétricos, ou seja, um antes e um depois. Separamos as três maneiras principais de utilização da palavra dia, a fim de avaliar separadamente cada uma delas. Primeiro, um período de luz ou claridade. Segundo, um período de 24 horas, ou claridade mais escuridão. E terceiro, um período de tempo vago geral, um ponto no tempo, um ano. Já estudamos a claridade, como dia diamétrico, pela sua semelhança com o diâmetro. Ou seja, tal como ocorre no diâmetro, em que um raio se opõe ao outro, mediados pelo centro da circunferência, também assim a tarde se opõe à manhã, sendo uma simétrica e sucessiva a outra, mediadas pelo ponto de maior luminosidade do meio-dia. Na unidade de 24 horas, a oposição se dá entre a claridade e a escuridão, que se comunicam e se continuam uma na outra, mediadas pelos extremos crepusculares da claridade. E considerando que essa oposição decorre do confronto entre duas naturezas distintas, claridade versus escuridão, chamamos esse dia de dia dual, que por sua vez pode se apresentar nos diversos calendários que vimos de duas maneiras. Na primeira, adotada pelos calendários solares, a claridade é contada antes da escuridão e o dia dual começa com o nascimento do Sol. Na segunda, como acontece nos calendários lunares e lunisolares, a noite é contada antes da claridade e o dia dual tem início com o pôr do sol. E assim chegamos no terceiro entendimento da palavra dia, que pode significar um período de tempo vago geral, um ponto no tempo, um ano, entre outros. Um dia amplo de extensão e de pares que o compõem. Que tem no Salmo 90 e na carta de Pedro ilustrações de seu uso, que não remete necessariamente a períodos de claridade ou escuridão, mas amplia grandemente o transcurso do tempo relacionado. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Frequentemente empregamos também esse tipo de utilização da palavra dia. Quando dizemos, por exemplo, no dia em que cheguei de viagem, referindo-se a determinado evento relacionado, como ter ficado doente, ter sofrido algum acidente, etc. Nesse tipo de utilização, não importa se o evento tem ocorrido de dia ou de noite, ou se faz muito ou pouco tempo que isso ocorreu. O que importa é a referência ao final da viagem. Como nos demais sentidos, esse uso ampliado da palavra dia deve ser pautado pela coexistência de dois estados que se continuam e se comunicam, através de um marco bem definido que os divida, determinando um antes e um depois. Também assim, quando dizemos que o dia D foi o evento determinante para o final da Segunda Grande Guerra. No dia 6 de julho de 1944, conhecido como dia D, o dia decisivo, os aliados ocidentais desembarcaram nas costas da França, dando início ao fim da Segunda Guerra Mundial, começada 5 anos antes. Ao falarmos dia D, nos referimos à importância desse dia no desenlace da Segunda Guerra, ainda que o conflito não tenha terminado nesse dia, e nem foi esse o único dia de desembarques, que continuaram depois dele. O que importa com relação ao dia 6 de junho é que as ações iniciadas nesse dia conseguiram reverter a dominação alemã na Europa, determinando o final da Segunda Guerra nos meses seguintes. Tem uma figura que representa bem esse uso da palavra dia, o dial.
instrumento de descagem utilizado no passado em aparelhos de telefone. A escolha de um número a ser discado determina a separação de dois grupos numéricos, um grupo antes ou à frente do número escolhido e um grupo depois ou posterior, podendo-se variar o tamanho dos grupos de acordo com o número a ser discado. Ou o dial do rádio, em que o ponteiro de sintonia, ao movimentar-se de um lado para outro, separa as frequências adiante das frequências que já foram ultrapassadas. Ou ainda, o botão de sintonia, que ao girar, determina um período antes e um depois, sem definir necessariamente um ponto de início ou de fim. O dicionário define dial como um adjetivo antigo que significa de cada dia, sendo originado da palavra dia. E como substantivo masculino, adotado pela língua inglesa, passou a significar quadrante graduado dos aparelhos de rádio, com ponteiro indicador de sintonia ou o botão que aciona esse quadrante. E assim chegamos às principais características do dia amplo. Primeira, coexistência de dois estados que se opõem, se continuam e se comunicam, através de um marco bem definido que os divida, estabelecendo claramente um antes e um depois. Segunda, não se refere primariamente nem à claridade e nem à soma da claridade com a escuridão. Terceira, admite pares diferentes de estados que se opõem no decorrer de um determinado tempo. E quarta, pode não ter um começo identificado e nem fim, ou ter um começo definido e não ter o outro. Em Gênesis 2, encontramos alguns empregos do dia amplo. No verso 2 e 3, na instituição do sétimo dia. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. No verso 4, sobre a finalização da obra da criação. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E no verso 17, sobre a prova de fidelidade no paraíso. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos então tratar separadamente destas três citações, iniciando pelo dia do pecado, depois o dia da criação e por último o sétimo dia. No dia relacionado ao pecado, o evento determinante é o ato de infidelidade do paraíso, que separa dois estados opostos, antes dele, sem a morte, e depois dele, sob a morte. Nessa citação, não tem importância a claridade nem a escuridão, e também não se define início, fim ou duração da unidade que comporta esse par de opostos. O dia mencionado em Gênesis 2:4 apresenta a oposição entre o mundo não criado e o mundo criado. Não se estabelece o início da unidade, mas o final é mencionado, ou seja, o término do sexto dia, quando a obra é encerrada. O evento determinante na mudança de um estado para outro parece ser o relato de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Muito bem. Terminado o sexto dia, tem início o sétimo. E nessa vizinhança do sexto com o sétimo dia, temos a confluência dos vários tipos de uso que temos visto para a palavra dia. O dia diamétrico, com a claridade do sexto dia. O dia dual, com a soma da claridade e escuridão do sexto dia. Juntamente com os dois dias amplos, o dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, e o sétimo dia. E por último, temos que falar então do sétimo dia. E com relação a ele, não fica dúvida que tem um começo bem demarcado, já que se inicia no final do sexto dia. Entretanto, as demais características de um dia amplo ainda não foram indicadas nesse começo do capítulo 2. Resta-nos avaliar, portanto, primeiro, qual o par de opostos que irá compor o sétimo dia, que justifique ser chamado dia. Segundo, o ponto que determina a separação do antes e depois. E terceiro, se tem ou não um final definido. Estamos habituados a entender que o ápice da criação se deu no sexto dia, com a formação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus. Mas pode ser que o ápice não seja esse, e sim a experiência da proximidade com Deus,
na santidade do descanso iniciado no sétimo dia. Nas primeiras narrativas do Gênesis, o descanso tem início antes da descrição do paraíso, que irá relatar o cenário dessa primeira experiência. Os capítulos 3 e 4 da carta aos Hebreus, dissertando sobre o sétimo dia, trazem mais informações sobre o repouso divino e sua relação com a história da criação. Então vamos lá. Hebreus 3. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. O dicionário define hoje como o dia em que se está, na época atual, no presente, na atualidade. A época presente, significando em sua origem, neste dia, hoje. Pois bem, o uso enfático da expressão hoje, significando a época presente na carta aos Hebreus, bem como as associações do descanso divino, iniciado no sétimo dia, com a promessa ainda vigente de que outros entrem nesse repouso, surgem como elementos que permitem a caracterização do sétimo dia como um dia amplo, que não tem a ver, portanto, com os períodos de claridade ou escuridão, senão vejamos. Par de opostos próprio, estar fora versus estar dentro do descanso divino. Segundo, o ponto determinante do antes e depois, fé ou fidelidade ao chamado de hoje da sua voz. E 3, não parece ter um final identificado, ou seja, o sétimo dia ainda continua. Hebreus 4. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio, repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Assim, o par de opostos que se apresenta para compor o sétimo dia, vem ser o estar fora versus estar dentro do repouso de Deus. E o marco determinante entre um estado e outro parece ocorrer com a fidelidade ao chamado de hoje da sua voz, um marco móvel, manifestado no tempo de Moisés, Josué, Davi e em nossos dias. Sobre o descanso semanal do dia dual de sábado, falaremos em outro vídeo, quando tratarmos do dia relacionado ao culto divino prescrito na lei de Moisés. Pois bem, e assim terminamos de avaliar os vários sentidos da palavra dia. No próximo vídeo, vamos continuar nossa reflexão sobre a história bíblica da criação, tratando dos astros maiores do dia e da noite, o Sol e a Lua. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal e não esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.